Bom, vamos para a nossa segunda parte. Vamos falar de penalidade. Dica ouro aí, penalidade. Vamos falar agora. Né? Falou na primeira parte de pontos na habilitação, que fica no prontuário do condutor por 12 meses. Agora vamos falar da penalidade, das consequências, né, da quebra de uma lei. Então, não só pontos no documento ali, né, no prontuário do condutor, mas a gente tem valores aí, né, valores a pagar, tá? Punição, né, a cumprir. Então, tem um fator interessante que é a advertência por escrito. A advertência por escrito sempre vai dar, né, será dada àquele condutor que foi um bom exemplo de conduta por 12 meses. Ele passou 12 meses ali, tá, conduzindo bonitinho, sem cometer nenhuma infração de trânsito. Só que lá no 13º mês, ele cometeu uma infração de natureza leve ou média, tá? Desrespeitou uma lei aí, né, de natureza leve ou média. E quando cair no sistema, né, essa conduta dele, o órgão autuador ele vai analisar e vai dizer o seguinte: opa, condutor X foi um bom exemplo nos últimos 12 meses e esta infração de natureza leve ou média vamos transformar numa advertência por escrito, onde é passível de ele não ter pontos no seu prontuário de habilitação e muito menos o valor de uma multa a pagar. Então essa é uma penalidade agradável, né, ao bom condutor. Vai lembrando, desde que nos últimos 12 meses ele não tenha cometido nenhuma infração de trânsito de nenhuma natureza, nem leve, nem média, nem grave, nem gravíssima. Se agora no 13º mês ele cometeu uma de natureza leve ou média, ele terá direito a essa advertência. Se nos próximos meses, se ele passar mais 12 meses sem cometer nenhuma infração de trânsito, lá no 13º mês novamente, for constatado que nos últimos 12 meses não consta nenhuma infração de trânsito no teu prontuário, e se essa que ele cometer agora for de natureza leve ou média, novamente terá o direito aí da advertência por escrito. Pessoal, agora olha só, dica ouro. Quando na prova do Detran, no final da pergunta ali da prova, cair lá o termo lá, penalidade. Dica ouro, dica ouro, dica ouro. Vamos colocar até aqui de amarelinha aqui, ó. Dica ouro. Isso é infalível, tá? Isso aí é método Altino, tá bom? Nessa dica ouro é o seguinte: toda penalidade é igual a multa, é igual a multa. Não tem como, turma, você desrespeitar uma lei de trânsito, você ter sua habilitação suspensa ou cassada, ou pontos no teu prontuário e você não ter uma multa a pagar. Isso é impossível. Então, toda penalidade, isso é igual a multa. Vou dar um teste a vocês, que nesse teste eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Então, quando eu leio as alternativas da prova, e se na alternativa não tem a palavra multa, eu cancelo esta alternativa. Mais uma vez, eu leio a questão e dentro da questão aparece a palavra assim, qual é a penalidade? Eu vou ler as alternativas. A alternativa que não aparece a palavra multa, eu cancelo a alternativa, ok? Bom, e aí nós temos aí, né, infração de natureza leve. A multa da natureza leve é R$ 88, a multa da média R$ 130, a multa da grave R$ 195 e a da gravíssima R$ 293. Lembrando que a infração gravíssima é a única multa, olha só, não estou falando dos pontos, estou falando de multa. É a única multa que é multiplicada por 2 vezes, por 3 vezes, por 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 40 vezes, 60 vezes e 120 vezes. Então, é a única infração onde o valor da multa pode ser multiplicado por essa quantidade de vezes aqui. Então, temos aí artigos, leis e regras, tá? Que vai do artigo 162, tá? Inciso 1º, e até o artigo 253A. Então, entre esses artigos, nós vamos encontrar situações onde o valor da multa ali, ele é multiplicado por uma quantidade de vezes ali, tá bom?
Mas aí é assunto para um outro momento, tá? Bom, lembrando o seguinte, que quando eu pago a multa, né, eu pago a multa ali até o vencimento, eu tenho 20% de desconto. Então eu recebi uma informação postal, uma carta na minha casa, e chegou lá o comunicado da penalidade, lá dizendo, olha, multa. Se o senhor pagar até data X, 20% de desconto. Se eu optei pelo sistema eletrônico, onde eu não desejo fazer um recurso de multa, eu tenho até 40% de desconto aí, tá bom? Bom, voltando a falar em questão de uma outra penalidade, suspensão do direito de dirigir. Eu falei da suspensão do direito de dirigir aqui no outro vídeo sobre soma dos pontos, né? Soma dos pontos. Quando eu tenho minha habilitação suspensa por soma de pontos, eu tenho um período lá de 6 meses a 1 ano. Existem certas infrações que são chamadas infrações autosuspensivas, que não precisam aí, tá, acumular ponto. A infração por si só, ela já vai dar um tempo da pessoa ficar sem poder dirigir. Não precisa, mais uma vez, acúmulo de ponto. A infração por si só já dá essa suspensão. O artigo 165, tá, já dá 12 meses de suspensão. O artigo 165 ele fala de embriaguez ao volante. Você foi convidado a fazer o teste, né, do etilômetro, conhecido como bafômetro, e quando você fez o teste, você assoprou o aparelho, deu de 0,05 a 0,33 miligramas de ar alveolar. Você assoprou o aparelho e nesse assopro do aparelho constou lá a você uma certa embriaguez ao volante. Então está aqui, olha só. Assoprei o aparelho, está lá. Entre 0,05 a 0,33 e uma infração administrativa. Mas, Altino, mas por que 0,05 e não 0,04, 0,1? Gente, olha só, existe um erro do aparelho do etilômetro, um erro, aí chamamos de tolerância, aonde tem lá até 0,04 é considerado um erro do aparelho, então você está liberado, pode seguir seu caminho em paz. Agora, acima de 0,04, aí é constatado uma infração de natureza aí gravíssima, onde o valor da multa será multiplicado por 10 vezes. Quando você se recusa, né, usar o aparelho, tá, usar o bafômetro, você responde no artigo 165, que fala do recusa, né? Recusa-se usar, né, ser submetido a testes. O valor da multa também vai ser multiplicado por 10 vezes ali, mas a suspensão do direito de dirigir serão ali de 12 meses, tá? Suspensão por 12 meses, como a gente está falando aqui. Infrações autossuspensivas. Então, o artigo 165A, uma infração autossuspensiva. O artigo 165B e o artigo 165C também dá suspensão do direito de dirigir. Enquanto o artigo 165A e 165B aqui dá de 12 meses de suspensão, o artigo 165B e 165C é 3 meses de suspensão. Aí depois nós vamos ter o artigo 170, que é dirigir ameaçando os pedestres e os demais condutores. Artigo 173, disputar corrida. Artigo 174, eventos organizados, é o famoso racha. O artigo 175, manobras perigosas contra o veículo. Artigo 176, omissão de socorro. Artigo 191, forçar uma ultrapassagem entre o veículo e outro, colocar em risco a vida de outras pessoas que vêm em sentido contrário e também colocar em risco aquela pessoa que você está ultrapassando. O artigo 210 fala a respeito de uma blitz policial, né? Eu não respeito a blitz policial, ignoro a blitz ali e me invado do local. O artigo 218, inciso 3º, exceder a velocidade da via, tá? A mais de 50%
do máximo permitido. O artigo 244 do inciso 1º e inciso 3º fala a respeito aí de motocicletas. Assim também o inciso 5º. Fala que crianças menores de 10 anos não podem estar na garupa de uma moto. Fala que eu não posso andar sem capacete. Assim também fala que eu não posso ficar empinando a moto aí, fazendo papel de bobo, né? Fazer papel de bobo. O artigo 253A, ele fala a respeito de bloquear a via com o meu veículo. Então, aquelas multas que eu falei agora há pouco, que é multiplicado por 20 vezes, por 40 vezes, por 60 vezes, se refere a esse artigo aqui, ó. Existe lá a greve dos caminhoneiros, todo mundo tem que ir fazer greve, só que ele bloqueou a via com o veículo. Aqui ninguém passa, quem manda aqui é a gente. Ou então aquele bailão de funk, né, os caras bloquearam a via com o veículo ali, aqui ninguém passa. Quem manda aqui é a gente. Então, em situações dessas, por bloqueios, além de ter minha habilitação suspensa por período de 12 meses, se eu, condutor, bloqueio a via ali com o meu veículo, eu ganharei uma multa de 293 multiplicado por 20 vezes. Se eu for reincidente, fazendo novamente dentro de 12 meses, fizer a mesma infração, agora 293 vai ser multiplicado por 40 vezes. E para o organizador do evento, por exemplo, sindicato, né, esse 293 vai ser multiplicado por 60 vezes. E caso ele cometa a mesma infração dentro dos próximos 12 meses, agora 293 será multiplicado por 120 vezes. Esses artigos aqui específicos é 12 meses. 12 meses. Esses artigos aqui estou mostrando para vocês, né? Então tá aí, tá? Então agora olha só. Os demais artigos, a suspensão vai de 2 a 8 meses. Tá? Por exemplo, o artigo 170, o artigo 173, artigo 174, 175, 176, 191, 210, 218, o 244, a suspensão é de 2 a 8 meses. Se a pessoa for reincidente, é de 8 a 18 meses ali, tá? Caso ela seja reincidente, tá bom? Caso ela seja reincidente ali. Bom, uma vez que eu estou, tá? Uma vez que eu estou ali com a minha habilitação suspensa, eu não posso dirigir. Se eu for pego dirigir com minha habilitação suspensa, eu terei minha habilitação cassada. E a habilitação cassada, ela dura por 2 anos. Então, questão de prova do Detran. A habilitação cassada, o tempo de duração dela é por 2 anos. A habilitação cassada é a mesma coisa de dizer habilitação cancelada. E mais uma vez, a habilitação cancelada, ela acontece quando, por exemplo, você está dirigindo com o período da suspensão. Você não pode dirigir. Foi pego dirigindo, a sua habilitação agora vai ser cancelada, tá bom? E tem certas outras infrações que fazem sua habilitação ser cancelada. Por exemplo, eu tenho categoria A e fui pego conduzindo um veículo de passeio, ou vice-versa. A categoria, ela não bate uma com a outra. Se eu tenho categoria A, só posso pilotar moto, não posso dirigir carro. E se eu fui pego fazendo isso 2 vezes, a minha habilitação será cancelada, tá? Se eu sou o proprietário de um veículo, eu fui pego 2 vezes ensinando alguém a dirigir, eu não posso. Fui pego fazendo isso 2 vezes. A minha habilitação será cancelada. Então, habilitação cancelada significa habilitação aí por 2 anos sem poder entrar no CFC para dar início a um processo aí. E após esses 2 anos, procuro um centro de formação de condutores e dou início a um processo da estaca 0. Tá? Cassação da permissão para dirigir. Isso já foi dito já. A permissão para dirigir ela tem a validade por 1 ano, tá? 12 meses. E dentro desses 12 meses, no meu prontuário, não pode constar infração gravíssima, nem grave, nem 2 ou mais médias. O curso de reciclagem, toda vez que eu tenho minha habilitação suspensa, eu terei que fazer o curso de reciclagem, conforme eu já expliquei na parte 1, quando falei de pontos na habilitação. Reciclagem minha habilitação está suspensa, tem que fazer um curso de 30 horas, eu vou fazer esse curso de acordo com o meu tempo.
Depois que eu terminar essas 30 horas, eu vou agendar o exame de reciclagem. Das 30 questões, eu tenho que acertar pelo menos 21 delas. Passarei para o terceiro tópico, aí onde falarei logo mais medidas administrativas.